Paz, Shalom, na graça do nosso amado e querido Senhor. Que nós possamos estudar a palavra de Deus. A única doutrina que hoje eu recomendo para vocês é a Bíblia. Um dia a Bíblia foi preciso ser liberada para a humanidade. Mas a Bíblia não foi liberada para ficar guardada na gaveta sem ler. A Bíblia não foi liberada para a pessoa dizer: eu creio na Bíblia, mas você sabe o que está escrito nela? Não sei. Você entende ela? Não entendo. E como é que você crê numa coisa que você não entende, que você não sabe nem o que está escrito? Tem os defensores da Bíblia. Eu defendo a Bíblia, só creio na Bíblia. Mas não lê. Não lê. Se alguém te dá uma conta com 10 mil lá, e você nunca for lá no banco ver, você nunca vai usufruir. O dinheiro está lá, é seu, mas você não foi atrás. Então você não vai usufruir. Aleluia, glória a Deus. O Senhor já nos deu a maior riqueza do mundo. Mas se a gente não for buscar, se a gente não trocar as vestes e colocar a veste da graça, não vai entrar na festa. Quer dizer, pode até que tentar entrar, mas vai ser expulso. Vem conosco, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Eu vou fazer aqui Apocalipse, uma parte de Apocalipse aqui, para honra e glória do nome de Jesus. Ontem, veio Apocalipse 18, a Babilônia, que também significa a mulher prostituta, que ela se prostitui com os reis da terra, é amante de todos os reis da terra, é no sentido figurado, não estou falando fisicamente, é no sentido, as nações elas são comparadas como mulheres. Então tem aquela nação que ela quer casar com todas as outras. É a nação que fornica, que está em fornicação. Ela quer ter todas as outras como marido. Os líderes, né? A liderança. Os maridos são os líderes, né? As nações são as mulheres, os maridos são os líderes. A Babilônia, guarda bem isso, a Babilônia, a mulher adulta que se prostitui com os reis da terra. Ok? Mas hoje eu vou falar sobre outra coisa. Jesus vem conosco. Tem duas bestas. Besta é um governo que a primeira besta é um governo que ele tem 7 cabeças e 10 chifres, que ali é nações, presidentes, primeiro-ministro, é a autoridade maior daquela nação, ok? Isso nós já vimos, isso nós já estamos vendo, a gente já está vendo o governo da besta das 10 nações, só não vê quem tampa os olhos e os ouvidos também. Já está acontecendo, o governo da besta já está acontecendo, ok? Mas tem uma outra besta, que ela vem depois. Tem outra besta que vem depois. Mas você não vê isso sendo pregado por aí, ok? Tem duas bestas. A besta do mar, que já é aquela que a gente vive, ok? Que é a liderança. Que é a liderança das nações. Que é a maior potência. Gente, melhor que isso não tem.
Então esse já é o governo da besta do mar. Mas tem o governo da besta da terra. As pessoas acham que é uma só. Não, gente. Tem o governo do mar, das nações, e tem o governo da terra. A besta da terra. A besta da terra, ela só tem 2 chifres. A besta do mar, ela tem 10 chifres. Que são várias nações. A besta da terra, ela só tem 2 chifres. Ok? Tá aqui no Apocalipse 13. Só que eu tenho visto uma coisa muito triste no Brasil. Muito triste. Os pastores no Brasil, falou em tocar no dinheiro deles, ixi, começa um protesto dali, outro protesto da lá, outro protesto da... Falou em mexer em dinheiro. Não, que nós vamos protestar, que eu tô com fulano, que eu tô com cicrano, que nós vamos protestar, imagina, nós somos cabeça e não cauda, a gente manda nessa terra, e esquece da Bíblia. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Não, eu vou ser arrebatado, não vou ver nada acontecer. Já está acontecendo. O Senhor vai vir nos buscar, sim, eu creio no arrebatamento. Mas não é como é pregado por aí, ok? Só entendo o verdadeiro arrebatamento por revelação divina. Não é pela teologia. Mas vamos falar agora sobre a besta do mar. Aleluia! Não, a besta do mar eu já falei. A besta do mar ela já está atuando aí. Só não vê quem é surdo e cego. As pessoas estão protestando. Eu quero. A igreja não quer passar por provações. Não quer. Não, imagina, nós passar por provação, mexer no dinheiro da nossa igreja. Imagina. Ai, esquece que Deus é o soberano. E vamos lá para a Bíblia ver o que está escrito. Olha aí. E vi subir da terra outra besta. Outra besta. Então não é a que está aí atuando, é uma outra. Ok. Já tem uma besta atuando? Já. Faz tempo. A besta 10 chifres. Mas virá outra besta. Outra besta, só falta aparecer a outra besta, porque a besta de 10 chifres já está atuando, ok? E aqui eu não estou falando de anticristo, anticristo é outra coisa. Anticristo, aliás, anticristo é vários anticristos são muitos anticristos. Agora, o homem do pecado, que Daniel fala, que o Senhor Jesus falou, que Paulo falou, que os cristãos chamam de anticristo, isso aí vai ser depois. Mas em breve ele vai aparecer, ok? Agora nós vamos falar da besta. Governo da besta de 10 chifres. O governo da besta de 10 chifres já existe, gente. Já existe. Os 10 chifres são 10 nações. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Vamos nos unir aqui, vamos nos juntar ali. Não, esse grupo aqui não está indo para frente, vamos pegar um outro grupo. Qual grupo é melhor? Tá assim, o governo da besta das 10 nações está assim. Vem pro meu lado, você é forte, eu também sou forte, vamos nos unir. Esse é o governo dos 10 chifres, que é a besta do mar. Mas hoje eu vou falar sobre a besta da terra, porque quase as pessoas não pregam sobre a besta da terra. Sabe por quê? Porque é a besta da terra que vai colocar umas regras terríveis. A besta da terra, que de 2 chifres, é que vai colocar umas coisas terríveis para a humanidade. Por isso que ninguém toca nesse assunto. Vamos lá. Às vezes a pessoa até fala, gente, fala, mas assim, é tudo preso em teologia, porque fulano falou isso, porque fulano falou aquilo. Gente, vamos direto para a Bíblia. O que a Bíblia fala? Eu só indico, sabe qual é o livro que eu indico para vocês ler? Bíblia.
Sabe qual é a doutrina que eu digo para vocês seguir? Bíblia. E se o líder do seu ministério não usa Bíblia, então procure um ministério que usa Bíblia, que lê Bíblia, que prega Bíblia. Aleluia, glória a Deus, vem conosco, Jesus. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, e falava como um dragão, semelhante a um cordeiro, mas falava como um dragão. Cordeiro, da ideia de que é um Messias. É um Messias, o cordeiro. Mas quando aquele que tinha cara de cordeiro abria a boca, ele falava como um dragão. Não era como um cordeirinho, não. Era como um dragão, saindo fogo pelas ventas, como diz o pessoal no Nordeste. Então vamos lá. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como um dragão. Presta atenção no que as pessoas falam, não vai pela aparência delas, ok? Ai, mas tem uma cara tão de uma pessoa carismática. Presta atenção no que ela fala. Vamos lá. Deus seja louvado, vem conosco, Jesus. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Gente, isso aqui tem uma polêmica tão grande, gente. Gente, isso aqui tem uma polêmica tão grande, gente. Essa primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Tem uma discussão teológica muito grande, mas eu não vou parar por aqui, não. O Senhor vai nos mostrar. Tem várias coisas que as pessoas falam, ok? Uma das coisas que as pessoas falam é algo que aconteceu aí o ano passado com um líder. Uma das coisas. Mas vamos para frente. Como eu falei, eu não vou ficar parada aqui. Vamos lá. E faz grandes sinais de maneira que ante fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Pela tecnologia, gente, pode fazer muita coisa que você nunca viu. Pela tecnologia, gente, faz descer fogo, faz descer chuva, faz descer... Vocês já estão vendo aí. Vamos lá, vamos para frente. E nós já estamos, gente, já está vivendo isso. Gente. Já estamos. É porque as pessoas ainda estão distraídas, ainda não parou para pensar. E engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizessem em presença da besta. Ok? E engana, com sinais foi permitido que fizesse em presença da besta. Quem vai fazer esses sinais? E engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizesse na presença da besta. Ok? Foi permitido. Quem foi permitido por quem, gente? Foi permitido por Deus mesmo, gente. Porque ninguém pode fazer nada se o eterno Deus não permitir. A Bíblia fala lá em Tessalonicenses que Deus enviará a operação do erro, porque as pessoas amaram mais a mentira do que a verdade. Ok? E engana os habitantes da terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então aqui é alguém que vai sobreviver a uma morte, ok? Mas vai ser feita uma imagem. Essa imagem, gente, pode ser sósia, ok?
Pode ser um robô. Gente, pode ser muita coisa, gente. Tem muita coisa estranha por aí que vocês nem sabem. A imagem da besta que recebera a ferida da espada que vivia. Então vai ter uma imagem. Porque se a besta for para um lugar perigoso, vai querer matar ela de novo, né? Porque aqui já fala que ela foi... fizesse uma imagem da besta que recebera a ferida da espada e vivia. Que fala da espada, mas hoje em dia ninguém usa mais espada. Pode ser outra coisa, gente. Naquela época a arma era espada. Hoje em dia as pessoas não usam mais espada. Tem outras coisas bem mais modernas. Vamos continuar? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Gente, só Deus pode dar espírito a uma pessoa. Mas foi concedido que desse espírito à imagem da besta. Que trem é esse? É um robô? O que é isso? Vamos lá. Para que também a imagem da besta falasse. A imagem da besta falar. Hoje você já vê robô falando. Ok? E fizesse que fossem mortos. Agora o negócio ficou feio. Agora ficou feio. E foi concedido desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Agora ficou feio. Agora ficou feio a coisa. Porque o verdadeiro cristão e o verdadeiro judeu, e também não só, mas outras religiões, por exemplo, o Islã, eles não adoram imagem. Não adora. Mas aqui diz que ia ser mortos que não adorassem a imagem da besta. Mas tem mais, não é só isso. Vamos continuar. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, servos, escravos, porque naquela época tinha escravos, ok? Lhe seja posto um sinal na mão direita. O tal do sinal, todo mundo discute se é um chip, se é um adesivo, se é um implante, se é, ok? Ou na testa. Testa também pode ser cabeça, viu? Porque na língua italiana, testa é cabeça. Aqui não fala cabeça. Aqui fala testa e é a cabeça. Cabeça. A testa aqui é fronte. Ok? Fronte é a testa. E testa é cabeça. Ok? Então, sua mão direita ou nas suas testas. Ok? Das pessoas. Ok? Para que ninguém possa fazer o que, gente? O que as pessoas vão ter que parar de fazer? Igrejas, vocês aí que tá pensando que são muito ricas, que tem seus bancos, que tem suas coisas. Olha aqui. Para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, hoje em dia as pessoas protestam. Protestam, crente, pastores, protestam, não aceita passar por prova, não aceita, nós não aceitamos, nós mandamos, tá uma coisa terrível no Brasil, protesto dali, protesto daquela, não aceita passar pela prova, não aceitam, gente. Não tem mais apóstolo como os apóstolos de Cristo. Os apóstolos de hoje, seja pastor, bispo, profeta, outros nomes que se dão, até mesmo rabinos, porque agora está na moda pastor virar rabino. Gente, eles só querem protestar. Eles não querem saber desse negócio de ser igual os apóstolos de Cristo, não. Imagina, nós passarmos pela prova. Não, a gente vai fazer igual Pedro. A gente vai pegar a espada, passar na orelha do...
Tem muitos pastores que tá igual Pedro com a espada na mão, só que depois Pedro teve que chorar amargamente. Se obedecesse, Senhor Jesus não teria negado o Senhor Jesus. Se Pedro tivesse obedecido, Senhor Jesus, gente, eu não preparei esses versículos, vem na minha mente. Se Pedro tivesse obedecido o Senhor Jesus, não teria negado o Senhor Jesus e não teria que passar vergonha, e não teria que chorar. Ok? Por resto da vida de Pedro, ele lembrava daquilo. Ele recebeu o perdão de Cristo, porque Cristo já tinha avisado isso para ele. Mas Pedro passou o resto da vida lembrando daquela situação. Até o dia que ele partiu. Ok? E não foi pela espada, foi pela cruz. Poderia ter sido pela espada. Mas em Roma matava pela cruz. O romano, quem tinha cidadania romana, matava com a espada. Por isso que Paulo foi matado com a espada. Vamos lá? Jesus, tem compaixão de nós. Mas hoje as pessoas já estão com a espada na mão para cortar a orelha do soldado. Não, mexer nas nossas finanças da igreja, mas nem pensar. A gente mata esse governo que está no Brasil, mas mexer nas nossas finanças ninguém vai. E é tocar a espada aqui, ó. É assim que tá. Vamos lá? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, o número do seu nome. Gente, não adianta nada uma igreja tiver milhões e milhões no banco. Porque para ela mexer nesses milhões e milhões, em todos os bens materiais que ela tem, ela vai ter que ter o sinal da besta. Ou ela perde a salvação e vai para o lago de fogo, ou ela perde tudo que ela tem nessa terra. Então, gente, já vai preparando seu psicológico. Já vai preparando. Líderes que é apegada ao dinheiro, aos bens materiais, aos seus belos palácios. Já vai preparando a sua cabeça. Porque vai chegar a hora que você vai ter que decidir. Ou essas coisas materiais que você tem, ou abandonar tudo e ficar com a salvação em Cristo Jesus. Não, eu faço igual Pedro, eu estou com a espada aqui para atacar. Pois é. Pedro ainda teve aquela oportunidade, mas eu não sei se as pessoas de hoje vão ter essa oportunidade, porque já foi avisado. Porque na época de Pedro não tinha um Apocalipse escrito, mas agora tem. Vem conosco Jesus, aleluia. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é o 666, gente, 666. E esse número também é discutido de cima para baixo, de baixo para cima, de trás para frente, de frente para trás, todo jeito, ok? 3 vezes o número 6, 666. Você soma 3 vezes o número 3, dá 18. E você soma 18, dá 9. E 9 põe final na gravidez. E se põe final na gravidez, nasce. Jesus tem compaixão. Meu Pai do céu. É forte, gente. As dores do parto. Gente, eu tô falando isso daqui só por causa da gematria judaica, mas na realidade eu nem sei o que esses números significam na gematria judaica, ok? Nem sei. Não é numerologia, gente, é gematria. A Bíblia ela é cheia de números, e esses números é estudado com uma matéria que chama gematria. Não é numerologia, não é cabalá. Numerologia, cabalá é outra coisa. Tem os cabalistas, tem os numerologistas, tem. Mas gematria é outra coisa, é outra matéria. É estudar os números que o Senhor deixou na Bíblia. Você vai ver várias vezes o número 40 na Bíblia, o número 10, o número 7, então tem muito. O número 6, aliás, todos os números
todos os números que a gente tem ali na Bíblia, de datas importantes, depois eles se repetem. O povo no deserto ficou 40 anos, o Senhor Jesus ficou 40 dias no deserto, o povo ficou 40 anos. Aleluia. Isso aqui é só um pequeno exemplo. Vamos lá, Jesus, vamos lá, Senhor. Me ajuda, papai. Mas esse versículo aqui, gente, esse versículo aqui, não esqueça dele. Apocalipse 3,17. Apocalipse 3,17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta. Tem um monte de protesto no Brasil. Não vai tocar na nossa igreja, não vai tocar nos nossos bens, não vai tocar. Mas e aí? E se Deus permitir que toque? E aí o que você vai fazer? Você vai colocar a marca da besta para você comprar e vender? Ô Jesus, livra-nos, Pai, livra-nos, Senhor Jesus, arranca-nos dessa situação, Senhor Jesus, livra-nos, livra a nossa casa, Pai, desse engano, desse materialismo, desse evangelho que só prega prosperidade nessa terra, riqueza nessa terra. Gente, quem recebe, outro dia eu vi uma frase de um dos servos de Deus, que eu creio que ele é bem sério, um pastor novo, que também tem nome de apóstolo, e ele falou: quem ganha dinheiro para pregar, para cantar, para não sei o que aqui na terra, já recebeu a glória aqui, não vai receber mais do outro lado, porque já recebeu a glória aqui. Então, qual é a glória que você quer? Essa daqui da terra? Essa que você está cobrando para fazer a obra de Deus? O servo de Deus tem direito ao seu sustento, mas o sustento do servo verdadeiro de Deus não é com abusos financeiros. Ok? Não é. Quando o templo de Israel começou tudo ali pelo dinheiro, o que o Senhor Jesus fez quando foi lá? Todo mundo fala desse texto, que Jesus, está vendo? Jesus fez isso. E se ele for na tua igreja e fazer isso também? Já pensou nisso? Vem conosco, Jesus. Então eu vou parar por aqui. Nunca esqueça que vai ter a besta da terra, que tem 2 chifres. Que essa terra, normalmente, ela é símbolo de Israel. Ok? E essa besta, ela tem 2 chifres. E ela parece um cordeiro, mas por dentro ela é um dragão. Por enquanto, tá aí, besta das nações atuando, todo mundo, a gente vai ficar rico, vamos unir ao homem para a gente ficar próspero também. Só que aí tem a Babilônia também, e a Babilônia vai cair. E a Bíblia diz que a besta vai destruir a Babilônia. Está em Apocalipse 18, lê Apocalipse 18. A besta vai destruir a Babilônia. Esse sistema de crescer financeiramente, queremos, vai ser o motivo de ser destruídos. Vai ser o motivo de ser destruídos. Porque lá no Apocalipse 18 fala: caiu, a Babilônia caiu. Se tornou moradas de demônios. Ou seja, de pessoas que não pertencem a Jesus de Nazaré. Vem conosco, Senhor, livrai-nos do mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Livra-nos, Senhor, livra-nos. Então, gente, aqui você vai ver no Apocalipse 13 falando sobre as bestas, você vai ver no 18 falando sobre... Mas não se prenda a capítulos. Apocalipse, até o capítulo 5, ele está na ordem. Depois lá, acho que 20, 21, 22, lá no final também ele está na ordem. Mas o meio dele, eles não está na ordem.
ok? Ele não está na ordem no meio dele. Porque quando pegaram os pergaminhos, não estava assim escrito pergaminho 1, pergaminho 2, pergaminho 3, pergaminho 4, não estava escrito isso. E as pessoas foram escrevendo, não era como as escritas é hoje, não tinha esse negócio de capítulo, separação de versículo, não tinha nada disso. Tudo isso foi feito para as pessoas entenderem melhor quando ler. Na realidade, hoje em dia, a Bíblia está mastigada, mas mesmo assim tem gente que ainda não consegue engolir. Porque para a gente entender a palavra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Vem conosco, Jesus, vem conosco. Tenha compaixão de nós. Então é isso, gente. Eu paro por aqui. Não se iluda com esse mundo. Não se iluda em acumular riqueza, porque vai chegar uma hora que você vai ter que decidir entre comprar e vender e receber a marca da besta e perder a salvação. Livrai-nos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que estiver firme com Cristo, Ele vai vir buscar no tempo dele. Não é no tempo dos teólogos, é no tempo de Cristo. Os teólogos de hoje, a maioria deles está igual os sacerdotes, os escribas e os fariseus. Eles conheciam cada letra hebraica, cada significado de cada uma das letras, mas quando o Messias chegou, eles não reconheceram. Esses teólogos aí que conhecem tudo, é perigoso o anticristo chegar e eles não reconhecerem. Vem conosco, Jesus, tem compaixão da tua igreja, Senhor Jesus, alerta a tua igreja, nos alerta. Nos ajude, Senhor Jesus, nos ajude, porque o povo ainda anda no oba-oba, os crentes. A gente abre o Instagram, só vê protesto de crente. Eu quero ver, quando Deus permitir que a besta coloque a regra. Só vai comprar e vender se tiver o sinal. Gente, e quer saber demais? Eu tive um sonho. Agora eu lembrei do sonho. Deixa eu contar o sonho. Eu tive um sonho, porque tem muitas coisas que me é mostrado em sonho. Eu tive um sonho que nós estávamos, muitas pessoas acampadas numa praça, como se fosse um piquenique ali. A gente tinha uma toalha ali, as coisas estavam ali em cima, tudo. E eu saía para dar uma volta. Quando eu voltava, minhas coisas não estavam mais no lugar. E aí aparecia um jovem. E aí eu falava assim, aparecia um jovem, tinha pessoas mais jovens em volta dele. E eu falava assim, eu queria minhas coisas, cadê? Aí esse homem jovem que aparecia falava assim, cadê o código? Eu falei, código? Que código? Não sei, eu não tenho código. Cadê o código? Só vai devolver as coisas se tiver o código. Mas eu não tive esses... Deus é maravilhoso. Eu agradeço a ti, Pai eterno. O Senhor não me dá assim esses sonhos tenebrosos. Eu já tive muito pesadelo, mas pesadelo é outra coisa. Mas nesse sonho, o que acontecia? Na minha mente, eu nem lembrava de marca da besta. Quando pediu o código para mim para devolver minhas coisas. Aí, só que eu pensava e falava assim, é melhor eu sair daqui. Deixa tudo isso para lá e vou me mandar. Alguma coisa está estranha. Eu ficava com medo já e falava, não, eu vou sair daqui. Gente, vê que tudo isso aí está combinando com o que a Bíblia diz. Mas eu tava, só pensei assim na hora, vou fugir, eu não tenho código nenhum, não quero código nenhum, e eu vou fugir, deixar essas coisas pra lá. E aí eu fugia, ia 2 rapazes atrás de mim, e eu fugia, e eu me escondia, e eles achavam, onde eu me escondia eles me achavam, onde eu escondia eles me achavam. Aí no final, eu tava numas montanhas cheias de gelo, longe, não tinha casa, não tinha nada por perto, e eu pensava comigo, aqui eu tô escondido. Aí eles olhavam assim, eles estavam olhando para mim. Eu falava assim, mas até aqui vocês me acharam. Aí quando eu olhava para cima,
tinha um monte de espelho no céu que mostrava tudo aqui embaixo. Então eles tinham olhado para aquele espelho e me viu. Eu creio que seria tipo câmeras. E me viu ali. Então, e acabou o sonho assim. Ok? Acabou o sonho assim. É um sonho simples, em vista de muitas pessoas que têm tanto. É um sonho simples, mas que deu a entender. Deu a entender que as coisas dos crentes vão ser tomadas. E só vai dar mediante o código da besta. Creia se quiser. Se não quiser, então já vai se preparando sua mente, sua alma, seu coração. Porque aqueles que estiver firme com Cristo, vai com Ele. Mas aqueles que colocar a política em primeiro lugar, as riquezas em primeiro lugar, as coisas da terra em primeiro lugar, não vai subir quando Cristo vier. E vai sofrer tudo o que já foi previsto nessa terra. Ok? Isso aqui não é mensagem para pôr medo em ninguém. Isso aqui é a Bíblia. É a Bíblia, gente. Leia o livro de Daniel. O que que fala? E pode fazer outro dia. Eu vou fazer outro, Deus me dê graça, fazer outro dia a live os lugares santos que a Bíblia diz. Daniel já falou. O Senhor Jesus falou. E o apóstolo Paulo falou. Que quando o inimigo chegasse lá, era para fugir de lá. Era para fugir. E esse lugar é Jerusalém. Independente se tem templo lá ou não, gente. O lugar santo continua. As pessoas acham que lugar santo é só se fazer o templo. Não, isso aí foi uma ideia que as pessoas criaram. O templo, o terceiro templo é Jesus de Nazaré. Ele é o terceiro templo. Ele é aquele templo que foi feito em 3 dias. Ok? Pior que tem evangélico que está indo na onda que acha que tem que ter o terceiro templo. Por quê? Porque não foca no que o Senhor Jesus falou. Nem o que Daniel falou, nem o que o apóstolo João falou. Ok? O apóstolo Paulo falou. Lugar santo em Jerusalém. A cidade santa. Tem passagem que fala cidade santa. O Senhor Jesus falou ali que está servindo na Jerusalém. Essas pessoas, nenhum deles falou que é dentro do templo. Porque Jerusalém já é o lugar santo. Então, quando a besta estiver ali, que eu creio que é a besta de 2 chifres que vai estar ali, que é a que vai pôr todas essas regras, o que a Bíblia diz? Fujam! 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 E tem um monte de gente querendo ir para Jerusalém. Para quê? Para você ter que fugir da besta de 2 chifres depois, que vai pôr o sinal do 66 e vai fazer adorar a imagem da primeira besta. Quem vai ser a primeira besta? Que depois a segunda besta vai fazer adorar. Vamos seguir em frente. Vem conosco, Jesus. Abençoe cada um que vê essa live. Isso aqui não é live para assustar ninguém, é live de informação bíblica. Quem crê na Bíblia, crê. Se não crê, não posso fazer nada. Mas crer no Senhor Jesus será salvo. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Porque não crê no unigênito Filho de Deus. Vem comigo, Senhor. Eu e a minha casa possamos crer até o último momento. E eu abençoe todo aquele que quer também crer e vencer esses desejos carnais, esses desejos materialistas. Não pode tocar na nossa igreja, nossa riqueza, nosso patrimônio. Mas se Deus quiser, vai tocar. E aí você vai decidir que você quer ser a marca da besta. Fica com o patrimônio e a marca da besta, ou abandona tudo e fica com a salvação em Cristo Jesus. Vos deixo aqui em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus vem conosco. Amém.